Hoje iremos ver o que eu aprendi com o protagonista Guts, de Berserk, uma das minhas obras favoritas e com certeza uma das mais famosas do mundo inteiro. Fala rapaziada, eu me chamo Ítalo Silva, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal e hoje voltaremos com aquele quadro, deve ser provavelmente o quarto vídeo deste quadro, onde eu falo o que eu aprendi com tal personagem, o que eu acho de tal personagem, da obra em si, conto um pouco da obra e falo o que a gente aprende com aquele personagem. O escolhido da vez é Guts de Berserk, e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre Guts e entender que a obra de Berserk até a Era de Ouro, pois essa parte aqui vai ser só até a Era de Ouro, beleza? Então a gente vai ter uma parte 2 que vai ser pós-Era de Ouro, que mostra outro lado do Guts. Então a gente vai entender um pouco sobre as origens, do porquê o Guts faz o que faz e a gente entender o que é feito um propósito de vida. Então, rapaziada, esse tipo de vídeo, cara, eu curto mais fazendo improviso, entendeu? Conversar com vocês sobre o personagem, ainda mais o personagem que eu curto tanto, né? Tá explicado aqui pela tatuagem da Stigma no braço, que é Guts. Guts é simplesmente um personagem incrível, pra mim, um dos personagens, se não o personagem com mais desenvolvimento que eu já vi. É um dos meus mangás favoritos, entendeu? Fica ali em primeiro lugar, junto com One Piece pra mim. E com certeza tem um significado absurdo de incrível, pelo que a obra passa, porque o Kentaro Miura quis passar e conseguiu, da forma mais grotesca possível, da forma mais aparente possível, como só ele consegue interpretar a realidade. Falando um pouco sobre a vida do Guts, rapaziada, quem que foi Guts, quem é Guts até a parte do Eclipse. Uma coisa que muita gente não sabe é que a gente tem que entender que o Guts até o Eclipse é uma pessoa. O Guts pós-eclipse, o desenvolvimento que ele ganha pós a Era de Ouro é totalmente diferente, quando a gente tem ali o arco do Espadachim Negro e os arcos próximos. E a gente tem que entender que são dois personagens praticamente diferentes um do outro, que seguem a sua vida e têm um objetivo diferente. Vamos lá. A gente sabe que Guts não teve uma infância difícil. Eu vou seguir o vídeo na ordem cronológica, beleza? Não vou começar contando a história do Espadachim Negro, que é como começa no mangá. Você por ordem cronológica, que na minha opinião é melhor pra gente poder fazer o vídeo. Então, vamos lá. O começo, a infância do Guts, como é que é, rapaziada? Ele nasce, né, ele tem um parto ali da sua mãe morta. Ou seja, ele é um bebê que nasce de uma mulher morta e é encontrado em meio a um campo de guerra, entendeu? O cara, ele nasce num campo de guerra de uma mulher morta, entendeu? O parto é de uma mulher morta. E isso é um puta de um começo absurdo, tá ligado? O cara nasceu de um cadáver e cresceu em meio à guerra, né? Meio ao caos todo, como um escravo de mercenário, como é contado pra gente em alguns flashbacks na história do Guts, né? Tanto que tem até aquela história que eu fico muito pensativo, né? Da fadinha. Aquela fadinha que visita ele de noite lá, todo aquele BO que eu nunca consegui entender se aquela fada realmente era real ou se era só uma coisa de ilusão da cabeça do Guts. Mas aquela história é muito boa, eu curto demais. E com certeza, né, todos vocês devem ter ouvido. Bom, o desenrolar da história acontece mesmo quando o Guts se junta ao Gambino, aquele cara que ele considera como uma figura paterna já, porque é quem treina ele, quem cuida dele, né, ensina tudo sobre o campo de guerra, onde o Guts se torna um mercenário e tudo isso. E aí a gente tem o primeiro trauma do Guts, né, rapaziada, porque aí a gente vê a realidade do personagem nessa hora, quando a gente tem o primeiro acontecimento com ele, que é quando o Gambino vende ele, né, e ele é, felizmente, abusado por um outro cara lá do bando, né, e, pô, uma cena pesadona, a gente vê o desespero do personagem em si, e realmente é uma coisa absurda de se assistir, entendeu? É realmente complicado, é uma cena frágil pra ver, né, porque é uma criança, e a gente tem o primeiro trauma do Guts. A partir daí ele desenvolve toda essa questão aí de toque, né? Ele não gosta que as pessoas encostem nele por causa desse acontecimento e tudo. Então, o Guts acaba matando seu próprio pai e foge do bando. Mais uma vez e se encontra sozinho, né? Ele continua treinando como um mercenário até ficar mais velho e acabar entrando no bando do Falcão, onde ele entra por contra a vontade, por assim dizer, né? Porque ele luta contra o Griffith, perde a luta, e ele falou que se ele perdesse a luta, ele se juntaria ao Griffith, e é o que acontece. A partir daquele momento, Guts é um cara sem sonhos, sem emoção,
que apenas segue ordens do Griffith. Uma coisa muito legal que vocês têm que entender é que o Guts no começo não tinha sonho nenhum, não tinha planejamentos, não tinha sentimentos, ele era só um cara que tava matando e matando por simples prazer de matar, porque ele não tinha mais o que fazer da vida. Aquilo lá não era o objetivo dele, entendeu? Não era uma coisa que ele queria pro resto da vida, mas era o que ele fazia, sempre fez, sempre foi bom, e continuou fazendo depois da morte do Gambiro. E ele entra pro Bando Falcão, se passam vários anos dele no Bando Falcão. Vou resumir bem a história, beleza? Eu quero chegar no ponto-chave onde a gente fala do personagem em si. Mas a gente vê um desenvolvimento do personagem a partir desse ponto. Ele começa a ter uma amizade forte com o Griffith ali. Ele começa a enxergar o Griffith como um ponto de referência, um cara incrível, um cara divino, que realmente leva todos com ele. E o Guts, por ser amigo do cara, né, se considerar amigo do cara, ele quer ser igual a ele. Ele quer também ter um sonho, entendeu? Ter um pessoal que siga o sonho e se desenvolva dessa forma. Tem que prestar atenção aqui em 3 personagens que vai ser muito importante neste começo, que é o Griffith, a Casca e o Guts. São os 3 importantes. Eu quero que você entenda que nessa parte, pra mim, pelo menos, do mangá de Berserker, é o que você tem que prestar atenção. Porque você sabe o que vai acontecer com o resto do pessoal no Eclipse, né? Então, não tem pra que a gente ficar botando personagem aqui no meio, que não tem pra que ter desenvolvimento. Mas, em uma conversa que o Griffith tem com a princesa de Charlotte, que é a princesa do reino lá que eles protegem, né? Como o bando do Falcão, Griffith acaba dizendo que ele não tem um amigo. Olha que interessante, a gente vai chegar nessa parte. Que ele não tem um amigo porque todos que estão ali são apenas pessoas que seguem um sonho dele, que servem ele. E um amigo de verdade seria aquele que está no mesmo lugar que ele, que também tem um sonho, tem um objetivo. E o Guts, vendo isso, desperta esse interesse nele de ter um sonho, sabe? Ele quer por aí, ir por aí, encontrar um sonho que ele tem, um objetivo que ele tem de vida, pra poder conseguir se manter bem. E lembrando dos traumas que ele tem, né? Que nesse meio tempo aí a gente ainda tem que lembrar dos traumas que estão com ele ainda, não foram resolvidos, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso já. E ele se vê nesse sentimento de confusão. Pô, eu achei que o cara era meu amigo, mas eu não sou amigo do cara se eu não tenho meu próprio objetivo, eu não tenho meu próprio sonho. E ele decide sair do bando Falcão pra poder encontrar o sonho dele. Aí tem toda aquela treta da briga com o Griffith, né? Aí tem a Casca lá que não queria que ele fosse embora porque ela tava começando a desenvolver sentimentos por ele. E ele acaba indo embora. Nesse meio tempo, a gente tem um desenvolvimento muito legal do personagem, porque aquela busca, eu acho essa parte do mangá tão legal, sabe? Aquela busca dele por um objetivo de vida, você vê que ele realmente tá fazendo coisa que ele tá se sentindo confortável em fazer, não preso ao bando do Falcão. Aí o Griffith é sequestrado, dá aquele B.O. todo, entendeu? Passam-se aqueles quase 2 anos, né? Foram 2 anos, e ele volta pro bando do Falcão pra poder resgatar o Griffith. E nessa parte, rapaziada, eu tenho que falar sobre o desenvolvimento dele com a Casca, que é simplesmente maravilhoso. Pra mim, o melhor desenvolvimento de relacionamentos que eu já vi, assim, no anime. No mangá, quer dizer, porque o anime é uma porraria. No mangá. E ela fazendo ele perder as inseguranças quando os dois começam a ter um relacionamento, quando os dois começam a ficar juntos ali, é simplesmente incrível. O que dá mais significado ainda por trágico ocorrido que é o Eclipse. Quando todos os sonhos, todos os objetivos que Guts estava nascendo ali é quebrado. A partir do momento que o cara que ele queria ser igual, que achava ser seu amigo, o trai, fazendo tudo o que fez. Eu não posso dar detalhes, claro, né, porque o Eclipse é uma coisa bem pesada de dar detalhes, mas a questão do abuso que acontece, a questão de todos os amigos do Guts morrerem, é simplesmente um absurdo. A gente vê o desespero do personagem, e aqui a gente tem a ascensão do Guts, se eu assim dizer, né? Quando ele vai se transformar em um cara que só tem um objetivo de vida, que é matar o Falcão Branco. Beleza, rapaziada. O que a gente tira do personagem Guts em si? Nessa parte da Era de Ouro, que eu quero que vocês entendam. Na parte da Era de Ouro, rapaziada, a gente tá querendo encontrar... A gente tá vendo um cara que ele é cheio de traumas, que ele quer encontrar um objetivo de vida pra ele, entende? Que ele quer se livrar desses traumas, superar e encontrar o porquê que ele tá ali, o que ele tá fazendo. E quantas pessoas também não são assim, entendeu? Várias pessoas que muitas das vezes não sabem o que vai ser no futuro, não sabem o que está fazendo, passaram por muitas coisas difíceis na infância e faz muitas coisas no automático hoje em dia. A gente tá sempre ali buscando se desenvolver e quando vê, tá seguindo sonhos de outras pessoas e quer ter o próprio sonho também. Muitas vezes sonhos de pais, muitas vezes sonhos de família que decretaram pra você, mas você quer ter o seu próprio sonho.
e você quer superar os seus traumas dessa forma, entende? Eu falo por mim mesmo, mangá de Berserk pra mim é uma das minhas obras favoritas por conta dessa forma de te mostrar que não importa quantas vezes você sofra e passe por dificuldade na sua vida, todo mundo sempre pode se levantar e tentar buscar seu próprio objetivo, seu próprio sonho, independente do que aconteça, porque toda a parte ali dos traumas, de superação, da forma que o Guts ele vai tendo essa forma social de se encontrar com pessoas e se desenvolver cada vez mais, é uma coisa muito linda. Por isso que a parte ali do Eclipse é uma parte onde muitas pessoas gostam e depois param, porque quando chega aí o Eclipse é um pouco difícil de continuar lendo, porque é uma coisa muito pesada, né? Mas a gente vai trazer uma parte 2 para vocês entenderem que pós-Eclipse é uma coisa totalmente diferente. Que a gente tem que entender. Considere a história de Berserk antes do Eclipse e pós-Eclipse duas histórias separadas, que contam da sua forma uma coisa perfeitamente, que é não desista de encontrar os seus sonhos, de seguir o seu objetivo, entende? Sempre se levante quantas vezes precisar. Afinal, Berserker nunca foi sobre vingança, mas sim a capacidade de superar os seus medos, superar os seus traumas e seguir em frente. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo que eu aprendi com o personagem Guts até ali o final da Era de Ouro no nosso Eclipse, né? Se vocês curtirem muito o vídeo, se tiver muita repercussão, vou trazer a parte 2 com a parte do pós, né, ali no arco do Espadachim Negro pra frente, que pra mim fica melhor. Eu curto muito depois assim na parte 2. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixe seu like. Passa lá na minha Twitch, que eu vou estar fazendo live lá todos os dias. Também passa na minha loja, beleza? Não esquece de passar ali pra montar o seu PC de hardware, software. Fique à vontade. Muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui e tchau, tchau.